Desde as explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que marcaram o trágico desfecho da Segunda Guerra Mundial, até os devastadores desastres nucleares de Chernobyl e Fukushima, a humanidade já testemunhou o imenso impacto das tragédias nucleares. Esses eventos deixaram um rastro de destruição, mortes imediatas e sequelas duradouras, evidenciando tanto o poder destrutivo da radiação quanto os perigos inerentes ao seu uso, seja em conflitos armados ou na geração de energia. Porém, a história de Hisashi Uchi é diferente. Ele não foi vítima de uma bomba atômica, nem de um colapso catastrófico em uma usina nuclear, mas sim de um erro humano dentro de um ambiente supostamente seguro. O que deveria ser apenas mais um dia de trabalho em uma instalação nuclear acabou se transformando em um pesadelo inimaginável, o que resultou em um dos casos mais extremos de sofrimento humano já documentados. A usina nuclear de Tokaimura era especializada no processamento de combustível nuclear. Diferente de grandes reatores, essa instalação lidava com conversão de urânio para enriquecer o material utilizado em reatores nucleares. E no dia 30 de setembro de 1999, 3 trabalhadores, Hisashi Uchi, Masato Shinohara e Yutaka Yokokawa, estavam envolvidos em uma tarefa altamente delicada e perigosa: a mistura de uma solução de nitrato de uranila com óxido de urânio. Esses compostos, ambos derivados do urânio, são materiais nucleares extremamente instáveis e requerem manuseio meticuloso para evitar reações descontroladas. O nitrato de uranila, altamente solúvel e radioativo, pode facilmente liberar radiação alfa e beta, enquanto o óxido de urânio, utilizado no enriquecimento de combustível nuclear, pode se tornar crítico se acumulado em quantidades indevidas. Esse procedimento exigia protocolos rigorosos para evitar o risco de uma reação nuclear descontrolada. No entanto, falhas graves na segurança, uma gestão precária, treinamento inadequado e o uso de métodos impróprios resultaram em um dos piores acidentes de radiação já registrados. E foi por isso que Uchi e seus colegas, acostumados a trabalhar sem uma proteção eficiente, despejaram manualmente a solução em um tanque de aço inoxidável. Porém, o tanque utilizado não possuía controle adequado para evitar a criticidade, ou seja, não impedia a ocorrência de uma reação nuclear descontrolada. E assim, quando a quantidade de solução de urânio ultrapassou o limite seguro de massa crítica, um colapso nuclear espontâneo começou. Essa reação gerou uma liberação massiva de radiação em questão de segundos. Um clarão azul intenso, característico de um tipo de radiação, foi observado no ambiente, um sinal claro de que uma reação em cadeia havia se iniciado. Uchi, que estava mais próximo do tanque, recebeu a maior dose de radiação e foi imediatamente transferido para o Hospital Universitário de Tóquio. A exposição de Hisashi Uchi à radiação foi extrema. Estima-se que ele tenha absorvido cerca de 17 sieverts, um nível muito além do considerado letal. Para se ter uma ideia, uma dose de apenas 1 sievert já é o suficiente para causar sintomas graves de envenenamento por radiação, e qualquer exposição acima de 5 sieverts geralmente leva à morte em poucas semanas. E no caso de Uchi, a quantidade de radiação foi tão intensa que destruiu completamente seu sistema celular. Imediatamente após a exposição, ele começou a sentir os primeiros efeitos: tontura, náusea intensa e uma sensação de calor extremo. Sua pele começou a apresentar vermelhidão e bolhas, e ele perdeu a consciência pouco tempo depois. Quando os médicos começaram a avaliá-lo, perceberam que seus glóbulos brancos haviam praticamente desaparecido, deixando-o sem defesa alguma contra infecções. Além disso, os exames mostraram que seus cromossomos estavam completamente destruídos, tornando impossível a regeneração celular. Nos dias seguintes, seu corpo começou a se desintegrar de dentro para fora. As queimaduras
se agravaram, grandes áreas da pele se desprenderam e os médicos recorreram a enxertos e transplantes de células-tronco para tentar restaurar seu sistema imunológico. No entanto, a radiação havia causado danos irreversíveis aos órgãos e seu estado de saúde piorava rapidamente. Diante da gravidade do caso, a equipe médica adotou medidas agressivas e inovadoras para tentar salvá-lo. Uma das principais intervenções foi o transplante de células-tronco periféricas, um procedimento relativamente novo na época, realizado com células coletadas de sua irmã. Inicialmente, houve um aumento temporário na contagem de glóbulos brancos, mas a melhora foi breve e Uchi continuou a enfrentar complicações severas. E sua condição era extremamente crítica. Além das queimaduras severas que cobriam grande parte de seu corpo, seus órgãos internos estavam gravemente danificados e sua contagem de glóbulos brancos era praticamente zero, deixando extremamente vulnerável a infecções. Ele também recebeu uma série de medicamentos, incluindo analgésicos potentes para aliviar a dor intensa, antibióticos de amplo espectro para combater infecções e fatores estimuladores de colônias de granulócitos, na tentativa de estimular a produção de células sanguíneas. Mas, apesar desses esforços, as intervenções não tiveram o sucesso esperado e a condição geral de Uchi continuou a piorar. Além da gravidade clínica, o sofrimento prolongado tornou o caso ainda mais trágico. Mantido vivo por 83 dias, ele foi submetido a inúmeros procedimentos médicos extremamente dolorosos e, em determinado momento, chegou a implorar para que interrompessem o tratamento, mas os médicos continuaram tentando preservá-lo a qualquer custo. E com o tempo, seus órgãos entraram em falência progressiva, sua pele perdeu completamente a capacidade de regeneração e até mesmo respirar se tornou um desafio. A propósito, é possível encontrar aqui na internet fotos que mostram o estado deplorável em que Hisashi Uchi se encontrava ao final de sua vida. Porém, pesquise por sua própria conta e risco. Mas aqui vai um aviso: o conteúdo dessas fotos é extremamente perturbador. Durante o período de internação, Uchi sofreu uma parada cardíaca 2 meses após o acidente, e embora tenha sido reanimado, ele permaneceu inconsciente desde então. E, seguindo os desejos da família, os médicos continuaram o tratamento, mesmo diante da clara impossibilidade de reverter os danos causados pela radiação. Porém, em certo momento, a equipe médica decidiu discutir com a família a gravidade da situação e sugeriu a não reanimação em caso de uma nova parada cardíaca. E assim, a família finalmente concordou com a decisão. E foi então que, no dia 21 de dezembro de 1999, após uma segunda parada cardíaca, Hisashi Uchi finalmente faleceu, marcando assim o fim de uma luta dolorosa e sem precedentes contra os efeitos devastadores da radiação. A propósito, a dose de radiação recebida por Uchi foi uma das mais altas já registradas em um ser humano, e sua morte foi inevitável. Seu caso é um dos mais extremos de envenenamento por radiação já documentados, sendo comparável e até mesmo superior a alguma das vítimas da bomba atômica de Hiroshima e do desastre de Chernobyl. E assim, com esse trágico desfecho, Hisashi Uchi entrou para a história, ficando conhecido como o homem mais radioativo de todos os tempos.